Olá, tudo bem? Como está? Meu nome é Alexandre Menezes Farinelli, sou advogado previdenciário, sou presidente da Comissão Previdenciária OAB São Miguel Paulista, também sou membro fundador do GEP, Grupos de Estudos Previdenciários, além de escritor de obras jurídicas, entre elas Prática Processual Previdenciária, Petições Previdenciárias Comentadas, Aposentadoria Rural, Dano Moral Previdenciário e recentemente fiz o livro Teoria e Prática dos Recursos Previdenciários, publicados pela editora LTR. Tenho gravado uma sequência de vídeos onde eu venho discutindo o direito previdenciário no caso concreto. Já fiz vídeos teóricos sobre os benefícios por incapacidade e, como eu havia combinado anteriormente, eu venho trazer hoje uma sentença judicial, onde nós vamos encontrar no conteúdo desta sentença benefícios por incapacidade, perícia biopsicossocial aplicada na prática, ok? Vamos ao estudo da sentença. Inicialmente eu venho dizer, foi montado um processo judicial onde a parte autora era assegurada da Previdência Social na qualidade de faxineira. Dentro dessa função de faxineira, tinha muita elevação dos ombros, braço, carregar peso, balde com água, balde com produtos químicos e uma série de coisas. Essa pessoa ficou afastada pelo INSS, recebendo benefício por incapacidade de auxílio-doença. O benefício foi cessado na operação Pente Fino e a partir dali essa pessoa veio me procurar, eu propus uma ação. Qual a ação que seria correta? Em primeiro lugar, vamos descobrir qual ação. Eu fui de ação de restabelecimento de benefício, porque a pessoa já havia recebido o benefício uma vez e teve o benefício cessado. Então, eu fiz ação de restabelecimento. Dentro da ação, eu mandei para o Juizado Especial Federal de São Paulo e vamos descobrir a competência. A partir daqui, nós começamos pela leitura da própria sentença. É um caso prático, é um método didático, onde eu quero trazer o conteúdo de uma sentença previdenciária aplicada no caso concreto. Inicialmente, a juíza começa o Juizado Especial Federal dizendo: relatório dispensado na forma da lei. Segundo a lei 9.099, é dispensado o relatório para que a sentença seja válida. Lembrando que a sentença deve ser composta de relatório, fundamentação e a parte dispositiva. Neste caso, o relatório ele foi dispensado. E continua a sentença com a magistrada dizendo: verifico inicialmente que a parte autora reside em cidade abrangida pela subseção judiciária de São Paulo, razão pela qual não prospera a alegação do INSS de incompetência deste juízo. Nós devemos entender que, quando nós vamos propor uma ação judicial, especialmente essas ações em face do Juizado Especial Federal, existe um rol de competência. A competência ela é definida pelo município em que a pessoa mora. Desta forma, nós temos que mandar o processo ou para um município onde já tem a Justiça Federal, ali competente, lembrando que a competência do Juizado Especial Federal ela é absoluta, eu não posso optar, ou se não houver subseção judiciária ali federal, eu posso mandar minha ação para as varas estaduais. Neste caso, foi enviado para lá mesmo, tá? Juizado Especial Federal. Portanto, a Previdência Social, a autarquia, ela tem um rol lá de formulários, todos devidamente preenchidos já, que são contestações padrões. E ali eles colocam uma série de padrão: alego incompetência, alego ausência de interesse de agir, alego incompetência em razão do valor da causa, alego que se trata de acidente do trabalho. Tudo isso aqui a juíza negou porque não havia no caso concreto. Portanto, não procede a alegação de que se trata de benefício acidentário, não era. Não procede a alegação que inexistia interesse de agir, existia interesse de agir sim, porque o benefício havia sido cessado pela própria autarquia previdenciária, portanto passou a existir o interesse da própria parte em ingressar com uma ação judicial. A competência também ela foi fixada levando em consideração o valor da causa, que estava dentro dos 60 salários mínimos, lembrando que deve ser, no caso, somar as prestações vencidas mais as parcelas, mais 12 parcelas vincendas, conforme diz o Código de Processo Civil, e a partir dali a juíza passa a analisar o mérito da ação.
deixando ainda consignada a desnecessidade da apresentação de esclarecimentos ou de realização de novos exames periciais, tendo em vista a completude do arcabouço probatório produzido. Em outras palavras, o feito encontra-se maduro para julgamento. Lembrando que essas são palavras da própria juíza, tá? Não são minhas. Normalmente eu coloco numa linguagem mais simples, mas ela utilizou-se de completude do arcabouço probatório produzido. Eu diria que todas as provas necessárias já se encontram nos autos, portanto não existe necessidade de fazer mais nada. Portanto, está na causa madura para julgamento, ou apta para julgamento. E ali a gente encontra alguns artigos referentes ao auxílio-doença, onde a juíza começa. Conforme prevê a Lei 8.213, o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência, sendo essa de 12 contribuições mensais. Lembrando que em algumas situações o segurado não deve cumprir o período de carência, entre elas acidentes de qualquer natureza ou doenças que estão previstas na portaria do Ministério da Saúde, neoplasia maligna, espondilite anquilosante, entre outras. Portanto, é muito bom conhecer aquele rol. Devendo ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. E aqui é muito interessante porque nós vemos que como requisito para receber o auxílio-doença, a lei não fala que tem que estar doente por mais de 15 dias, tá? A lei fala que o que vai gerar o benefício é a incapacidade, não a enfermidade da qual a pessoa ela é portadora. Portanto, nós temos que desfazer este mito. Não é a enfermidade que concede o benefício, mas sim a incapacidade. E uma observação muito importante é onde está escrito que diz ficar incapacitado para o seu trabalho. Em momento algum, a lei diz que a incapacidade tem que ser total ou parcial. A lei só diz que tem que existir incapacidade. Eu sou adepto da interpretação que diz que uma incapacidade parcial, desde que esta comprometa a execução do trabalho com total segurança para o segurado ou para a própria sociedade, essa já é o suficiente para a concessão do benefício. Para isso, nós ainda temos previsão numa súmula da AGU, onde ela diz que a incapacidade parcial também deve ser considerado fato gerador para a concessão do benefício, portanto, ficar muito atento a isso. E prosseguindo aqui na sentença, está escrito, para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Excetua-se a situação em que o segurado, ao se filiar ao regime geral de previdência social, já fosse portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício. E aqui nós estamos falando da incapacidade pré-existente. A pessoa já é portadora da própria incapacidade e mesmo assim ela quer se filiar ao sistema e receber o benefício pela mesma incapacidade. Isso não pode ser fato gerador para a concessão do benefício. Entretanto, digamos que essa incapacidade pré-existente proíbe a pessoa de se filiar ao sistema? Não, ela não proíbe a pessoa. Ela apenas proíbe a pessoa de receber o benefício pela mesma incapacidade. Mas se filiou ao sistema, passou a ser portadora de uma outra incapacidade, ou incapacidade diversa. O fato gerador, ele é diverso. Automaticamente poderá fazer jus à concessão do benefício, ok? Temos ainda que a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida quando for o caso, a carência exigida de 12 meses. Lembrando que o diferencial entre auxílio-doença e incapacidade por aposentadoria por invalidez é o grau da extensão da incapacidade. O auxílio-doença, ele será fato gerador para a concessão do benefício, uma incapacidade para a sua própria atividade habitual, ou seja, aquela atividade que a pessoa já pratica. Ali ela está incapacitada de poder suprir as próprias necessidades, para poder trabalhar com a devida segurança, enquanto que a aposentadoria por invalidez, ela exige um grau de incapacidade maior, mais extenso, onde a pessoa não pode exercer nem mesmo aquelas atividades que ela já está habituada e nenhuma outra que lhe garanta a subsistência, ok? A carência é a mesma de 12 meses, lembrando que a aposentadoria por invalidez
tem que ter um prognóstico negativo para uma eventual reabilitação profissional. Porque se existir possibilidade de reabilitação profissional, tem que pegar essa pessoa, conceder benefício de auxílio-doença, deixá-la frequentando o curso de reabilitação profissional e, a partir dali, ela vai ser reabilitada para uma nova função. E assim nós encontramos também, de acordo com a sentença, que o direito à percepção do benefício de auxílio-doença depende, assim, da concorrência de 3 requisitos. Manutenção da qualidade de segurado, desta forma tem que estar com as suas contribuições previdenciárias em dia ou, pelo menos, estar no período de graça, ou se for empregado, lembrando que a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições não é do segurado, mas sim do próprio empregador. Deverá este empregado comprovar a relação de vínculo empregatício e vai ficar isento da obrigação de comprovar o recolhimento previdenciário. Se a empresa não estiver recolhendo, o INSS que faz uso das ações que ele dispõe. Entre elas, e a principal delas, a execução fiscal. Mas se houver a devida fiscalização correta, né, a empresa receberá a notificação, receberá, a partir dali, muito provavelmente ela vai regularizar essa situação. Portanto, primeiro requisito, tá? Nós temos manutenção do quadro de segurado. Cumprimento da carência, se for o caso, lembrando que existem exceções. Acidente de qualquer natureza isento o segurado do cumprimento, tá, de carência, bem como as enfermidades previstas no rol do Ministério da Saúde. E a incapacidade laborativa ser total e temporária. Aqui eu discordo um pouquinho da sentença, tá? Mas é um requisito que está ali presente. A incapacidade não necessita ser total, existe possibilidade de concessão do benefício para incapacidade parcial, desde que essa incapacidade parcial comprometa a segurança do próprio segurado e a segurança de terceiros. Portanto, e temporária no caso de auxílio-doença. A aposentadoria por invalidez, os mesmos requisitos, entretanto exigindo-se, porém, uma incapacidade total e permanente. Continuando com a leitura da sentença, finalmente o auxílio-acidente é devido ao segurado empregado, avulso ou segurado especial, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, e aqui a gente engloba o acidente do trabalho ou acidente de qualquer natureza mesmo, tá? Eu tenho casos no meu escritório, a pessoa jogando futebol de final de semana, teve lesão do joelho, e a partir dali passou a receber o benefício de auxílio-acidente, previsto na Lei 8.213, artigo 86. E aqui é a parte mais interessante do processo, que é o caso concreto. A magistrada ela abre um tópico na sentença e ela diz: especificamente no que se refere ao caso dos autos, foi realizada prova pericial com o fim de apuração da incapacidade invocada pela parte autora. O perito nomeado por esse juiz concluiu que a parte autora encontra-se incapaz de forma permanente para exercer a função que desempenhava desde 24 de 1 de 2015. Afirmou que as limitações encontradas são definitivas, mas é possível que a autora realize atividades que não exijam qualquer elevação ou rotação do ombro direito. E ali, vide os arquivos, tá? 1343, que é o laudo médico, e o esclarecimento do laudo. Vejamos bem, o perito declarou, no caso que a parte autora está totalmente incapacitada para exercer atividades profissionais que não exijam qualquer elevação ou rotação do ombro direito. E aqui eu pergunto, quais seriam as atividades que essa pessoa poderia exercer? Ela não pode praticar qualquer elevação do ombro, ela não pode exercer rotação do ombro, e mesmo assim o perito declara que ela está apta ao trabalho. Pergunto para vocês, como que uma pessoa na qualidade de faxineira vai exercer uma função ou vai se readaptar, vai passar por uma avaliação, dizendo, olha, vai trabalhar com qualquer coisa desde que você não exija qualquer movimento do seu ombro. Ou seja, que atividade profissional que essa pessoa vai poder exercer. E aqui nós encontramos, tá? E não esperem encontrar de forma diversa, é muito raro, a juíza praticando a tal da perícia biopsicossocial. O que é a perícia biopsicossocial?
é a perícia onde se analisa a idade da pessoa, atividade profissional, possibilidade de retorno ao trabalho, possibilidade de exercer uma atividade profissional diversa daquela de que ela já está habituada. E aqui entra a análise da própria magistrada. Como eu disse, não espere encontrar na sentença um tópico escrito da perícia biopsicossocial, mas a juíza pratica essa análise. E ela coloca: embora, ela já começa discordando do perito, viu gente? Isso aqui é muito bom. Embora o perito tenha constatado a possibilidade de reabilitação profissional para atividades que não exijam qualquer elevação ou rotação do ombro direito, vide resposta ao quesito 9 do juízo, não pode ser ignorado o fato de que a parte autora já conta com 60 anos de idade. Opa, a juíza já está dizendo, olha, como é que eu vou fazer isso? Vou colocar alguém com 60 anos de idade para tentar uma vaga no mercado de trabalho novamente? Perícia biopsicossocial. A parte autora possui ainda pouca instrução, ou seja, atividades de escritório, colocar em uma atividade que exija um esforço mais intelectual. Como que eu vou fazer isso com ela? Ó, vamos lá. Idade, 60 anos, pouca instrução, baixa escolaridade, histórico laborativo como auxiliar de limpeza, o que diminui consideravelmente as suas chances de inserção no mercado de trabalho. Gente, isso é perícia biopsicossocial. Vamos avaliar a pessoa por inteiro. Vamos analisar que o mercado de trabalho não se resume àquela sala de perícias médicas. A finalidade da concessão do benefício previdenciário é de amparar a pessoa quando ela estiver incapacitada para o exercício das suas atividades profissionais ou para o exercício de qualquer atividade profissional que lhe garanta o próprio sustento. Portanto, a juíza pegou tudo isso daqui e ela justifica a perícia biopsicossocial dela na lei. Vejamos aqui. Desta forma, analisando o caso dos autos, entrevejo estar diante de incapacidade total permanente para toda e qualquer atividade, devendo o laudo ser contextualizado, de acordo com a condição social do requerente. É muito raro acontecer isso, mas nós temos magistrados que possuem a sensibilidade de pegar um caso concreto nos autos e pegar aquilo com muito carinho e analisar todo o conjunto probatório. Eu sei que em alguns momentos, vários colegas me falam, olha, doutor, mas ali o magistrado só pega e só vê a conclusão do laudo. Laudo favorável ou desfavorável? Não, esse daqui pegou e analisou o caso concreto e ainda fundamentou. Vejamos aqui. Sobre a contextualização do laudo, a súmula 47 da TNU aponta que, uma vez reconhecendo a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez. E ela ainda discorre na parte final. Desta forma, entendo ser devida a concessão da aposentadoria por invalidez. A qualidade segurada está presente, uma vez que a parte autora apresenta vínculo empregatício em aberto desde 13 de 1 de 2014, com última remuneração mês 7 de 2018. Recebeu ainda o benefício de auxílio-doença no período de 24 de 1 de 2015 a 25 de 9 de 2017. Também foi cumprida a carência fixada em lei, conforme se depreende do extrato do CNIS acostado aos autos. Fixo o início dos benefícios em 26 de 10 de 2017, data do requerimento administrativo, nos termos do pedido inicial a que esse juízo está adstrito. Gente, que coisa maravilhosa é essa? Nós temos aqui uma sentença onde a magistrada analisou a idade da pessoa, analisou a profissão, analisou todo o histórico médico, analisou todo o histórico do CNIS e ainda disse, olha, realizando a perícia biopsicossocial, eu decreto a aposentadoria por invalidez. E digo mais ainda, discordo do próprio laudo judicial que está acostado aos autos. Lembrando que a finalidade do laudo médico não é para o perito expor o seu conhecimento, expor toda a técnica de que ele possui, mas sim de servir de fundamento probatório
para que o magistrado possa decidir ao final sobre a concessão ou não de um determinado benefício. Desta forma, nós temos a perícia biopsicossocial aplicada na prática. Espero ter auxiliado com essa sentença, espero ter auxiliado aos colegas em eventuais novos processos e vamos seguir com a nossa sequência de vídeos ainda, tá? Iniciamos aqui a série Benefícios por Incapacidade e Perícia Biopsicossocial aplicados na prática. Temos um canal no YouTube, temos uma página no Facebook, pesquise por Alexandre Menezes Farinelli, que você vai encontrar lá obras jurídicas, artigos jurídicos, vídeos e muito mais matérias previdenciárias, ok? Um abraço, tudo de bom, até a próxima!